Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos. Esse é o nosso quarto estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, estudo sequencial. Estamos ainda na introdução da obra e o nosso item de hoje é a autoridade da doutrina espírita e o controle universal do ensino dos espíritos. Antes de começarmos, porém, o nosso estudo, gostaríamos de lembrar que se você não possui o Evangelho segundo o Espiritismo e gostaria de acompanhar a nossa leitura ou fazer a prática do seu Evangelho no lar, nós disponibilizamos o link da Federação Espírita Brasileira aqui na descrição do nosso vídeo, no qual você pode fazer o download da obra gratuitamente. Então, muito bem, vamos ao nosso item de hoje. O próprio título já diz que nós temos dois temas que compõem esse texto de Allan Kardec que está na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro tema é a autoridade da doutrina espírita, e esse tema tem uma profunda ligação com as informações que nós vimos no nosso estudo anterior, no item objetivo desta obra. Pois ali nós vimos que o Espiritismo resgata a pureza do código moral de Jesus e que tem também o objetivo de fazer com que esse código deixe de estar como letra morta num livro, como no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, e que passe a fazer parte da vida prática, da vida cotidiana de todos nós. Bem, qual seria a autoridade que a doutrina espírita teria para se dizer capaz de realizar tal tarefa, não é? De nos resgatar o código moral de Jesus para que nós pudéssemos aplicá-lo em nossas vidas, como um ensinamento universal à disposição de todos os homens. Então aqui um primeiro passo desse nosso texto, a justificativa do porquê a doutrina espírita se diz como terceira revelação, se diz como capacitada para essa tarefa, para esse mistério. E o item seguinte, controle universal do ensino dos espíritos, nós veremos que tem profunda relação com a sua autoridade, com a autoridade da doutrina. Então vamos lá. A autoridade da doutrina espírita começa a ser explicada nos parágrafos 1 e 2, primeiramente do ponto de vista da sua fonte, ou seja, de onde vem a doutrina espírita. Isso lhe dá essa característica, essa autoridade para poder desempenhar esse papel de ser o consolador prometido da humanidade e de nos fazer chegar à prática do Evangelho segundo o Espiritismo através do entendimento e da nossa fé raciocinada. Então, no primeiro parágrafo, Kardec escreve que se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ou seja, se ela fosse da concepção de um único homem, ela não teria como valor nada mais, nada menos do que a inteligência dessa pessoa que a desenvolvesse. Uma mente só, nós sabemos que não possui toda a verdade. Essa é uma limitação humana. Nós possuímos, cada um de nós, o conhecimento em partes, mas nenhum de nós sabe a verdade por inteiro. Inclusive, a união do conhecimento das pessoas é que alavanca cada vez mais o progresso da humanidade. Basta vermos que hoje em dia a ciência trabalha com as questões de interdisciplinaridade, não é? Biofísica, bioquímica, biologia e física, biologia e química, entre tantas outras. Então, outro argumento que Kardec lança ainda no primeiro parágrafo é que se fosse assim, se fosse revelada e construída por um só homem, seria necessário acreditar na palavra desse homem em questão do seu próprio conhecimento ou em questão dos ensinamentos que os espíritos lhe transmitiram, o que seria uma grande dificuldade para nós. Então, quanto à fonte, aqui a doutrina espírita não é de uma só mente. No segundo parágrafo, Kardec diz que os espíritos se comunicam por toda a parte. Assim, a fonte da doutrina é inesgotável. Ou seja, a doutrina não nasce aqui, nasceu no plano espiritual e foi revelada para nós. Assim, diz Kardec ainda nesse parágrafo que poderiam mesmo se queimar todos os livros sem que a doutrina se perdesse. Então, a fonte da doutrina, o que lhe dá autoridade em primeiro lugar, é a sua fonte, o plano espiritual, a revelação dos espíritos. O segundo ponto da autoridade da doutrina é em relação ao seu alcance e ainda também a sua fonte. No terceiro parágrafo, Kardec escreve que a doutrina não tem
nacionalidade, culto, classe social, ou seja, assim ela está em um terreno neutro. Apesar de ter sido codificada na França por Kardec, o Espiritismo começou a nascer no mundo todo, através dos fenômenos das mesas girantes e das pessoas que passaram a investigá-lo. As informações chegavam a Kardec de todo o mundo, através de médiuns que às vezes eram crianças, às vezes idosos, através de espíritos que se comunicavam e de pessoas que transmitiam esse conhecimento. Portanto, em relação à fonte, a doutrina não tem nacionalidade, não tem país, não tem religião, não tem classe social. E em relação às pessoas que ela atinge, ou seja, ao seu alcance, deve acontecer o mesmo, justamente porque ela não tem esses limites na sua fonte. O que nos leva a concluir no parágrafo 4, o parágrafo seguinte, que a universalidade do ensino dos espíritos traz a força da doutrina. Essas as palavras de Kardec. Portanto, pouco importariam o mal-querer dos homens, a má vontade, as revoluções morais e subversões físicas do globo, itens que estão nesse mesmo parágrafo. De nada adiantaria isso contra a doutrina, já que ela é do plano espiritual. Então aqui, até agora, a autoridade da doutrina por sua fonte e pelo seu alcance. Acontece que disso nós podemos derivar um problema que Kardec antecipa e que coloca no parágrafo 5. Tudo bem, a doutrina espírita tem como fonte os espíritos, mas e as informações contraditórias? E quando um espírito diz sim para uma questão e o outro diz não? Kardec escreve nesse parágrafo 5 que esse é um problema, ou seja, um mal que traz em si mesmo um remédio. Nós vamos identificar o remédio já já. No parágrafo 6, Kardec fala um pouco do motivo dessa contradição, é que os espíritos têm diferentes graus de capacidade entre si, e por isso mesmo nem todos possuem a verdade, exatamente como os homens encarnados. Por serem diversos os conhecimentos deles, eles podem entrar em contradição. Existem espíritos enganadores, que querem divulgar falsas informações. E Kardec conclui esse parágrafo dizendo que exatamente por isso aqui começa a aparecer o controle universal do ensino dos espíritos, que, como dizíamos, tem estreita relação com a autoridade da doutrina, porque é através desse controle que a doutrina tira o que há de bom da sua fonte, ou seja, do mundo dos espíritos. Assim, Kardec estabelece já nesse parágrafo 6 que tudo aquilo que não for ensino moral fica no âmbito da opinião individual, sem autenticidade. Bom, então, âmbito moral, de novo, objeto principal de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, objetivo principal da doutrina, e agora a gente vê que ele é o primeiro critério para o controle universal do ensino dos espíritos. Critério que continua mostrando suas características no parágrafo 7. Mais alguns critérios para análise. A razão. O ensino tem que ser racional. Tem que passar pelo nosso bom senso, tem que ser avaliado pelo nosso bom senso, se aquilo condiz ou não. Tem que passar pela lógica rigorosa, segundo Allan Kardec. O ensino tem que ser lógico. Ele tem que ser um ensino compreensível. Não pode ora dizer e ora desdizer. Tem que estar em acordo com o conhecimento científico terreno. Tem que ser a opinião da maioria dos espíritos. E aqui a gente pode ver o remédio citado por Kardec um pouquinho atrás, um pouquinho antes. O remédio é justamente a própria possibilidade de comparação entre as mensagens. Se existe divergência, existe a possibilidade de comparação e daí o estabelecimento de critérios. Nos parágrafos 8 e 9, Kardec coloca mais um critério, a concordância das mensagens que devem vir por diversos médiuns em diversos lugares. E no parágrafo 9, Kardec vai concluir esse movimento do texto dizendo que uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então, diversas mensagens por diversos espíritos, vindas por diversos médiuns que não se conheçam, espalhados por várias partes. Assim, esses foram os critérios que Kardec usou principalmente na elaboração dos princípios básicos da doutrina, como, por exemplo, continuidade da vida após a morte, Deus como sendo um só, supremo poder, bondade e justiça,
inteligência suprema, causa primária de tudo, as reencarnações, o progresso incessante e assim por diante. No parágrafo 10, nós temos a conclusão de Kardec dizendo que assim foram desenvolvidos esses princípios, e agora, nos parágrafos que vêm dos parágrafos 11 a 18, nós vemos que esse critério estabelece também uma garantia ou uma prevenção contra alguns problemas que poderiam surgir da comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Esse critério garante que não hajam sistemas excêntricos, sistemas esdrúxulos, sistemas incompatíveis com nossa vida. Garante a não autenticidade dos contraditores, já que Kardec fez esse exercício, essa tarefa com mais de 1000 centros espíritas. Isso está citado textualmente entre esses parágrafos 11, 12 e 13, mais especificamente no parágrafo 13, comecinho do parágrafo 13. Nos parágrafos 14 e 15, aparece essa verificação universal dessas ideias como critério da verdade. No parágrafo 16, essa concordância também previne contra seitas que quisessem se apoderar do Espiritismo, ou seja, o Espiritismo tem a sua individualidade, o Espiritismo tem o seu próprio desenvolvimento sem depender de outras seitas, de outras religiões. E no parágrafo 18 diz que isso também previne contra modificações nos princípios básicos da doutrina que teriam que passar por esses mesmos critérios desenvolvidos até agora. Bem, dos parágrafos 20 ao 26, Kardec vai nos explicar como aplicar o controle universal do ensino dos espíritos. E essa aplicação leva em consideração a conduta dos espíritos, como eles agem. Assim nós identificamos quais são os espíritos sérios, os bons espíritos, os espíritos superiores e aqueles que tentam nos enganar. No parágrafo 20, Allan Kardec diz que os espíritos agem de acordo com o seu grau de progresso. Os espíritos superiores, por exemplo, somente atacam as questões capitais, aquelas de maior importância, gradualmente, devagarzinho, enquanto os levianos tudo respondem. Esses espíritos superiores tratam essas questões de modo gradual, no sentido em que nossa mente está mais preparada para apreendê-los, para compreendê-los, para colocá-los em prática. Já os espíritos levianos respondem a tudo sem qualquer entrave. No parágrafo 21, Kardec dá outra característica. Diz que os espíritos ponderados nunca resolvem uma questão de modo absoluto se não podem fazê-lo. Então esses espíritos que são mais cautelosos, que têm mais sabedoria, sabendo também das nossas dificuldades, só resolvem as questões mais difíceis de modo absoluto se eles têm certeza que eles podem fazê-lo e que nós podemos entender. Kardec vai concluir no parágrafo 23 que a universalidade do ensino dos espíritos, portanto, já encaminha a conclusão do texto, a partir do parágrafo 23, é a autoridade da doutrina, porque justamente contém todos esses elementos que nós vimos até agora. E no parágrafo 24, vale a pena a citação, Kardec escreve que diante de tão poderoso areópago, onde não se conhecem corrilhos, nem rivalidades ciosas, nem seitas, nem nações, é que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. Então, pode parecer estranha para nós essa palavra areópago no primeiro momento, ela significa um tribunal de justiça ateniense, célebre pela sua honestidade e retidão no juízo em relação à política e à religião, os dois principais temas que eram colocados para esse tribunal. Então, portanto, diante desse tribunal poderoso que é o controle universal do ensino dos espíritos, não teremos mais corrilhos, ou seja, reuniões sigilosas, aquelas reuniões entre poucas pessoas que decidiam os futuros de uma religião e os futuros da humanidade, por consequência. E então, para a gente encerrar o estudo de hoje, no parágrafo 25, o conselho para que nós possamos ouçamos a voz da maioria dos espíritos, da maioria das opiniões, quando estivermos em dúvida, e para que nós nos coloquemos desse mesmo modo em relação às pessoas que são crentes, que acreditam em Deus, que acreditam na imortalidade da alma, na progressão dos mundos, na progressão do espírito e assim por diante, para que possamos adotar também essa postura para as nossas vidas. E no último parágrafo, o harmonioso conjunto
que já se desenha citado por Kardec é justamente o resultado que as obras básicas da doutrina espírita deveriam gerar em nós. Essa fé inabalável, essa compreensão dessas leis por uma ciência que é a doutrina espírita. E assim nós concluímos hoje o nosso estudo de mais um item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e deixamos os nossos votos que tenha sido proveitoso a todos. Marcamos o nosso próximo encontro para breve. Um fraterno abraço a todos, que Deus nos abençoe sempre.